Nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Pode colocar ali a cera, né, que dá no ouvido, mais pra dentro. E aí e tem que fazer a lavagem, né? Nossa, você sabe que eu já fiz esse negócio de cera é com o goleiro, não é com o Neymar. Você sabe que eu já sofri com esse problema, porque como eu sou um atleta de futebol e aos sábados, no meio de semana também, eu treino um pouquinho. Sei. Hora ou outra entra. Entra o negocinho. Areia. Areia. E aquilo coça uma barbaridade. Meu Deus do céu. Quando a torcida xinga, então coça mais ainda. Aí, certa feita, eu fui obrigado a ir no hospital pra fazer otorrino, né? Otorrinolaringologista. A limpeza, porque coça, cara. Eu acho que o Neymar joga futebol também, pode ser? Pode ser que ele tá. E outra, tá morando na praia, né? Ele vai dar um mergulho no Gonzaga. E aí entra um pouquinho de areia. Ou quem sabe ali no Zé Menino. E cansa, velho. Coça, quer dizer. Coça uma torcida como tá cansada já. Meu Deus. Aliás, a culpa é sua, viu, Zé? Por quê? A culpa é sua, viu, Carlão? Por a quê? culpa é do Fábio Scheibe. Por quê? A culpa é do Carlos Batista. Por quê? A culpa é do Decimar Leite, da Rádio Central. Por quê? A culpa é da Bruna Ficagna, do GE. A culpa é do Heitor. Já entendi. A culpa também, sabe de quem é? Do Alberto César, narrador da nossa co-irmã. Aonde o senhor quer chegar? É do ADM também, põe na conta do ADM também. É, porque o Hélio Cizenanto falou que a culpa da torcida do Guarani vaiar o time é da imprensa. Que fica alimentando e fomentando coisas durante a semana. E aí a torcida, quando chega lá e o time não joga nada e vai, a culpa é nossa. Ô, Elião. Ele é parceiro nosso, né, velho? Parceiro nosso, a gente não entende nada de bola. E outro, o torcedor tá vendo, Hélio. Calma, garoto, calma. Começar assim, tudo que começa errado, termina errado, hein, Hélio? Carlão, muita calma nessa hora. Carlão bateu a nave esses dias, culpa de quem? De quem deu cerveja pra ele. Nossa, mãe. Era só negar que ele não ficava ruim, né? É verdade. Bom, e nós vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que só foi boa pro Palmeiras, né? Os rivais ou empataram. O Corinthians, que era o porteiro, entrou na zona. Entrou. O Santos continua ali fazendo sombra, trocando zap com a zona. O São Paulo, que brigava com o Palmeiras pela liderança, já desabou, já perdeu pro Vasco. Pegando o caminho normal de meio. Exatamente. E aí, o que tá acontecendo? O malvadão, o Flamengo, já tá começando ali a dar aquela incomodada no Verdão, que abriu 6, né? 6. Mas o Flamengo tem um jogo a menos, né? Contra o Mirassol. Tem que colocar isso aí na prática. Falando em Mirassol foi lá no Sul. Verdade. Fez bonitinho. Mas a decisão não vai ter. Fazia tempo que o Mirassol não aprontava. É claro que os confrontos diretos, eles decidem, né? Então o Flamengo o Palmeiras e o Flamengo vão se enfrentar no Allianz e no Maracanã. Mas não vai ter jeito. Campeão ou vice, Palmeiras e Flamengo. Você já perdeu 2 horas da sua vida? Quantas horas tem o dia? 24. Então, no sábado, eu peguei 2 horas das 24 que eu tenho. Eu falei assim, vou jogar na lata do lixo. Boa. 2 horas, vou assistir Corinthians e Vitória. Nossa, Vitória. foi terrível, né? Rapaz, eu fiquei pensando em torcedor do Corinthians que saiu daqui, foi de ônibus até a Bahia. Até terrível. O Manuel Barradas, é o nome lá, né? Isso. Foi até lá e voltou
Que gosto amargo, cara. Que jogo, não teve jogo, cara. Foi horroroso. Não, o próprio Diniz disse, foi o pior jogo do Corinthians sob o comando dele. Pelo amor de Deus, cara. O Corinthians é um caso estranho. O Corinthians é um caso à parte, né? Porque ele... A Libertadores ele faz um Copa jogo do legal, Brasil, é um jogo de Copas, ele faz um jogo copeiro contra o Palmeiras. O aí Diniz vai falou que jogador não é máquina, né? Então, assim, também ele vai... Cara, o Diniz assumiu faz o quê? Ah, sim. Ele já tem, parece que 10 jogos no comando do Corinthians. Mas jogo, já encaixou, já tá na sequência. Pra mim, ele já vestiu a roupa do Corinthians. Ah, sim. E tá fazendo um início de trabalho muito bom até aqui. Tudo bem no Brasileiro. Se fosse em condições normais, o Corinthians numa classificação legal da Série A, o empate com Vitória no Barradão não é de se jogar fora. Mas o empate que leva um Corinthians à zona de rebaixamento aí. Nossa, entrou já, né? Já tá lá. E o Santos, hein? O Santos tá quase. Tá ali, tá O flertando. Santos mais 3 rodadas entra. Mais 3 rodadas entra. Mais 2, hein? Eu coloco Não duas por aí. conta dele, por conta dos outros também, né? Tem muito confronto direto ali. O Fábio Chaib tá conosco já, meu caro? Caiu, né? O Fábio Chaib caiu. Já o Fábio Chaib chega pra falar do Palmeiras? Tô aqui. Tá aí? No Ziriguidum. No Ziriguidum, hein, Fábio Chaib? Tudo bem? Boa tarde. Aliás, hein? Guarizão ficou uma fera hoje, uma Nossa. fera. Eu nunca vi o Guarizão, quer dizer, já vi o Guarizão. Ah, mas ele pediu desculpa pro Cilcinho lá. Ele pediu? Lá no almoço pediu. O Cícero, nosso amigo aqui, que trabalha na Nossa, manutenção, foi assustador. Ele vem aqui toda segunda-feira de manhã pra gente trocar figurinhas sobre o que acontece no mundo da bola. Repercutir a rodada. E o Cícero é São Paulino. Ele É a mesa redonda. aqui. automaticamente ele não queria falar de São Paulo. E aí ele já chegou com um argumento. Ele falou assim: eu fiquei muito pé da vida com você hoje. Aí eu falei: por que, Cícero? Você não falou do assalto pro Palmeiras? Calma, foi o Cícero que falou. Não precisa ficar lá, já tá. Já tá ali. A moça já tá aqui na. Sorte que o nosso segurança aqui. Meu Deus. Cláudio, né? Claudião, tá aqui. O Guarani tá armado hoje, ele veio armado O hoje. Cícero falou assim: você não falou nada do pênalti que não deram pro Atlético Paranaense. Eu não falei nada. E imediatamente o Guarani levanta da cadeira. É, que eu tô cansado. É que é tudo. Agora o Palmeiras é vítima, não foi nada. Você não viu o Benedetti sendo agarrado pelo Viveiros? Circinho. O Cícero pegou e falou: gente, um grande abraço pra todo mundo e eu vou embora daqui. Então, ô Chaib, fique sabendo que Guarizio já deu a primeira paulada hoje em quem falou que foi pênalti pro Atlético Paranaense. Boa tarde. Muito boa tarde, ouvinte CBN. Primeiro, o Cícero tem que acompanhar o time dele também, né? São Paulo São Paulo, segunda derrota consecutiva. E realmente, né? O pênalti, o Viveiros deu um braço, uma chave de braço ali no próprio Benedetti, acabou caindo junto. Segunda questão que eu estranhei hoje aí foi o Zé Neves, cara. O Zé Neves falou que perdeu 2 horas vendo o jogo do Corinthians. Tinha jogo da Ponte no mesmo horário, Zé. Não tava vendo o jogo da Ponte, não, cara? Eu não tava vendo o jogo do Corinthians. Deus, hein, cara. Eu tava secando mais o dá, não dá, A Ponte sim. Preta eu já tinha certeza que ia levar mais uma. Falei, não vou nem perder meu tempo. E pra minha surpresa, e do moço ali também. Sim, daquele rapaz. Daquele rapaz ali que tá ali com o Jordan no peito. A Ponte vai lá e ganha. E com um pênalti muito esquisito, né, cara? Não, mas uma os dois cobrança. foram. E o terceiro... Não. Tá falando As da bola cobranças de que eu bater. queria dizer, Entendi. Zé. Com 2 rebotes. Terceiro ponto que eu queria dizer, esse jogo que vocês estavam falando do Neymar aí, jogo do Santos e Fluminense, foi legal a homenagem do John Kennedy pro Bob Marley, hein? Você viu, Zé? Foi legal. Homenagem aqui A torcida pro pegou John no pé Kennedy, dele, 4h20. né? Rapaz. Fez uma homenagem pro Bob Marley. E aí ali. levou 3 pontos pra casa. Interessante. Ele gosta. De virada. E o outro com E o coceira. Edson Zenando tá falando que tem culpa todo mundo aí, culpa todo mundo, Zé. Tem culpa a imprensa. Foi o que ele disse, cara. Que dia que é hoje, Zé? complicado, né? Hoje é segunda-feira, hoje é véspera de Tiradentes. Hoje é dia 20, Ian Lupe. Você dá um escândalo. Hoje é 20 de abril. Abril, Chaib, é lógico que abril. 20 de abril, Antônio. Bom, então. Amanhã o Zé não trabalha, tá felizão, hein, Eu tô Zé? Tá feliz felizão, não demais. trabalha amanhã. Eu tenho que desentupir uma pia e 2 vasos da minha casa. Nossa, era melhor vir trampar, Pra então, quem é né? casado. Queria me trampar. Nessas horas é melhor se você vem trabalhar, você ganha um feriadinho, quer dizer, Faz uma resenha. você faz uma resenha e aí você adia os trabalhos de casa. Trocar E por sifão, uma boa né? causa. Trocar um sifão. Como é que sifão, chama? o registro. O registro. A borrachinha da Vou dar torneira da torneira. pia. Eu tô com essa aí. Você tá com essa? Tô. Então vem Ah, trabalhar com amanhã. A boia da caixa acoplada. Ai, meu Deus, que horror. Aí tem É o que- reparo. Aí eu É não o sei reparo, se né, que na chama. tua casa tem aquele negócio que fica em cima do fogão que pra puxar fumaça. É Como o que chama depurador. aquilo? Ah, sim, não tem, mas eu sei. Sugador lá. E uma sei. das piores coisas que existe é trocar o filtro daquilo lá. É bem nojento, hein? É nojento É, e é muita trabalhoso. gordura, né?
Amanhã tem que limpar uma amanhã caixa de gordura. É feriado pra quem não vai trabalhar, vai ter que Mas trabalhar pra quem é em casa. casado é nesse naipe aí. Esse José. naipe aí, vocês vão ficar em casa vendo televisão com É, cerveja? de boa, né? Aquela cirola velha. Nossa. Pouco pano pra... Vamos lá. Vamos lá. Ó, hoje é aniversário do Juventus da Moca, hein? Porra, velho. Clube Juventus da Grande Moca Juventus. hoje completa 102 anos. Caramba, é o Juventus, né, o velho? Juventus. Amanhã meu. faz decisão. Amanhã faz decisão contra o Botuporanguense, 10 da manhã na Javari. Primeiro jogo das semifinais aí, valendo acesso à Série A1. Já foi lá, Zé? 2008 o Juventus não na joga a rua- Série A1. Já foi lá na Rua Javari? Eu já Zé? fui lá, cara, e eu Comeu canole? não comi o canole, mas eu achei um estádio esperando o extremamente canole até hoje, aqui nada. simpático. Ele não tem iluminação, né? É. Mas é muito bonitinho, muito fofinho. Ali é muito anos 40, 50, é bucólico, Nossa, né? É, mas agora é sintético, né? Tapetinho. Tapetinho. Isso aí já me pegou. Colocaram um Mas tudo tapetinho lá na Rua Javari. Hoje também é aniversário do Lagarto, hein? Lagarto, bem. Time do menino atacante. Sergipe, velho. É, lá de Lagarto. Rodriguinho. Sergipe. você tem lagarto? Rodriguinho, Bom, hein? Você tem lagarto, Carlão? Lagarto? Você tem lagarto ou não? Não Ah, não entendia. não, ia perguntar se o seu lagarto, se você tem um lagarto. Mas deixa aqui, pode perguntar fora do ar. acho que é melhor. Melhor fora do ar. Ainda bem que você não tem, Carlão. Não peguei, não Ainda bem peguei. que você não não peguei a prosa. Tá bom. Ó, e hoje também é dia do disco. Ah, legal, Não, cara. tem uns par, Você cara. tem disco na sua casa, Carlão? Tenho. Quer Mas dizer, você tem a vitrola que roda ainda? Não, ou não. Ah, então não serve Nos pra nada. tempos da o brilhantina, em vinil, que se usava o vinil. Hoje tem, né? Tá voltando essa coisa meio Tá retrô, mas eu tenho. Nossa, Raça Negra tenho bastante. Negritude Júnior. É, os de novela, Vale Nossa, Tudo. Muita gente gosta de Pantanal. Só rock, ocupando rock espaço, pesado. né? Só ocupando espaço. Tem vários, tem coleção. Ah, os tem- colecionadores. E tem disco que é caríssimo de colecionador, que a rapaziada fica louca em rede social, em sebo, né? E Hoje você virou sabe... tá muito na moda essas coisas retrô, vintage, né? Vintage, Retrô, né? é. Você sabe que você tá ficando velho, né? Porque com expressões como que não se usam mais. Minha filha tava repetindo a mesma coisa. Eu falei, poxa, Malu, vira o disco. Ah, Tinha o não. lado A e o lado B. Verdade, Do A e o lado B. verdade. Falei, Eles não vira o entendem disco. nada. Ela falou, o quê? Eu falei, esquece, deixa pra lá, virei velho mesmo. Você tem disco, Zé? Tenho disco, vários discos, de novela internacional e nacional. Lado A e lado B. Lado A e lado Mas B. você tem a vitrola com a agulha que... Tem, na casa do meu pai que tem, né? Na minha Então casa você tem mais. que ouvir na casa do seu pai. Vou na casa do meu pai ouvir a Sonata, lembra da Sonata? Sonatinha. Ei, Ó, quem gosta de disco pode mandar mensagem hoje, então, né? Já que é Bolachão. véspera de feriado, o Bolacha gosta de vinil, hein, Bolacha? Opa. O Bolacha é nosso Zezé mestre de aqui Camargo. O Zezé é aquela capa clássica, ele e o Luciano Burdo. E Zezé cabeludo. Você tem, estranho. Shaibe, disco na sua casa? Não tenho mais, não. Vendeu? Não tenho mais, cara. Vamos lá então, let's go. Vendemos, né? Fez um dinheirinho ali, faz um tempinho. Tá? Eu acho que o Ih, Mário o Mário também deve Quintino ter. tá no ar, é, Mário. Ô, Mário, você tem disco na Marinho. sua casa ou não, Mário? Já entra na resenha aqui então, cara. Já participa, hein, mano? É grande, Mário Quintino. Ó, então é o seguinte, 991869070, se você quiser mandar uma foto do vinil, um vinil raro. Tem muita gente que tem vinil raro. Opa. Disco raro. Pode mandar mensagem, então. Milionários é rico. Cara, só Como é que chama aquela dupla antiga? Christian Lourenço Ralph. Lorival. Lourenço Lorival. O Lupe é mais novo que a gente, mas o Shaibe e o Zé acho que pegaram os discos infantis coloridos. Ô, de historinha. Amarelinho, Claro. vermelhinho. Opa. Não pegou, né, Lupe? peguei. Não, mas Tinha novinho, tamanho né? também, tinha o grandão, tinha o Isso, pequenininho. Vinha isso o aí. livro e o disquinho. É, que coisa linda. Coisa linda. Aí, tá vendo? Eu lembro do. Mas aí não é disco, né? Aí eu vou melar enquete, quase que eu falei outra coisa. Mas assim, eu lembro do CD. Falando da Norte Sul, Rony, o nosso É ouvinte- mesmo? Olha lá, e tá na outra, hein? Que legal. Ele tá na outra. Tá na outra lá. Sabe por quê? Porque senão vai vazar. Vai vazar. Ah, entendi. Estamos com esse problema aí, tá? Só tomar um É isso pequeno aí. cuidado. Um abraço pro Rony também, que eu não sei abraço qual também. é. Mas um abraço pra Mais ele. um baluarte da comunicação. Mais um tem culpa lá do Guarani. Pegou também. Verdade. Ó, o CD, não sei se tinha vinil do hino dos clubes. Eu lembro do CD da placar que Opa. tinha. O disco bolachão tinha. Eu acho que o disco tinha também dos hinos dos clubes, que acho que era muito legal. Muito Então bom. pode compartilhar aqui no 991869070. Hoje também é dia do diplomata, não é o chocolate e nem o carro, tá? Nem o carro, nem o... E hoje também é dia da língua chinesa. Aliás, Ah. quem fala chinesa é Fábio Chaves, mas já o Fábio Chaves. Você sabe como é que se fala... Como é que fala topless em chinês? Sabe, Shaibe? Como é que fala topless em chinês? Shen Shu-chan. Shen Shu-chan. Ah, foi bem, pô. Shen Shu-chan. E hoje também, pra gente fechar esse primeiro bloco, 4 Só essa, hein, Shaibe? Só essa aí também, tá bom. Shaibe. É só essa aí, Shaibe. Eu mudei de assunto, né? É só essa aí, tá? Ninguém tá ouvindo hoje, é feriado. sim. Ninguém tá ouvindo. Você que pensa
Galera já tá mandando mensagem aqui, ó. Quem tá ouvindo também manda mensagem. Ô, Bolachinho, hoje é aniversário de cidades importantes do Brasil. Hoje é aniversário de Ipirá. Ceará. Sergipe. Espírito Santo. É na Bahia. Hoje é aniversário de Pesqueira. Pesqueira. Alagoas. Santa Catarina. Mato Grosso. Pernambuco. Hoje é aniversário de Figueira. Figueira é Santa Catarina. Aí é Bahia. Alagoas. Paraná. Hoje é aniversário de Piranga do Sul. Aí Rio Grande do Sul. Tô com o Rio José. Grande do Sul. Aí sim, acertaram. Paraná. Errou, com delay. Hoje é aniversário de Águas de Santa Bárbara. São Paulo. Hoje é Aqui do lado, aniversário São de Paulo. Caraguatatuba. 012. Ei, Massaguaçu. Não, 012. 13 é Santos. 012. Caraguá é o litoral norte. E hoje é Massaguaçu. aniversário de Paranapanema. Paraná. Não, peraí. Eu vou Paraná, fecha o Paraná. São Paulo, é na São divisa. Paulo. Fábio Ei, Chave com delay São acertou. Paulo. É na divisa. É, garotinho. Bom, é o seguinte, 4h21, vamos pro intervalo. A gente volta já pra falar da rodada do Campeonato Brasileiro, do desempenho de Ponte e Guarani. E hoje é dia do disco. Se você tem um vinil raro ou um vinil que você gosta, que você ouve com a família, pra mostrar pros filhos como era antigamente ouvir música. Do Padre Zezinho, né? Padre Zezinho, o Padre Maria lá, Doutora Maria. Pode mandar mensagem, tira a foto e manda aqui no 991869070, tá bom? Véspera de feriado, mas o Arena está aqui para levar informação e alegria através das ondas do rádio 99,1 FM na CBN Campinas, a rádio que toca notícia. Tem o Eduardo Rodrigues Obolacha na Central Técnica e hoje, ao lado dele, Nilson Belisário, o pastor. Boa, Que pastorzinho. está apaixonado. A gente Caiu volta bem já. hoje, hein, né? Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção, a oportunidade de ter o seu BYD 0 km chegou na BYD Darugi. Só aqui você garante super taxa zero e um bônus incrível de até R$40 mil na troca do som Premium. Quer tecnologia? O som Pro com sistema ADAS está por apenas R$199.990. E o King, a sofisticação que você merece, a partir de R$159.990. Não perca tempo. Estamos pertinho de você em 8 endereços. Procure a BYD Darugi mais próxima e saia de carro novo. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Todos os sábados, o Mais Caminhos te leva para conhecer as nossas histórias. Da feira ao ar livre aos coretos, passando pelas belezas naturais das nossas cidades. A gente te mostra o melhor da nossa região. Aqui, você não pede carona, você embarca com a gente. Todo sábado, depois do Terra da Gente, o passeio é comigo, Tati Camargo, e comigo, Edilane Garcia, na IPTV. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. 4h24, estamos de volta com a Arena CBN, aqui na CBN Campinas 99,1. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Dinho, ó. O Dinho tá na escuta, O hein? Dinho, grande Dinho. Boa tarde, galera da CBN. Falou minha língua aí, hein? Massaguaçu, Litoral Norte 012. Opa! Caraguatatuba é muito gostoso, né? Muito bom, né? Muito bom. A muito praia bom. da Sununga, né? Uma delícia ali na região O de litoral Ubatuba, né? norte é um negócio. A praia da Sununga entrou, morreu, né? Porque é praia de tombo, rapaz. Então, esse negócio aí... Ali é perigosíssimo.
Maresias é assim, E a areia né? mais grossa, né? Aí se você tem um vacilo... Pra criança é um terror. Perigoso. É perigoso, né? Massaguaçu Praia também. de Tomba é quando tem aquela... Tá nivelada, de repente tem um buracão, Tem um né? buracão. Aí depois volta. O mar ele quebra de forma mais violenta ali no banco de areia, ali vai fazendo um buracão. E aí você entra ali, cara, a onda de retorno, né, que puxa pro mar, você não consegue nadar de volta. Aí Aí você entra igual as ondas de rebaixamento, você não sai mais. Não sai mais. Aí é só Você até consegue dar uma esperada ali, você mas sai de passa helicóptero. Se sair no cesto, é lucro. Se sair no cestinho, tá lucro. É verdade. Ganhou, saiu, mas voltou. Pegou uma corrente de retorno. Boa tarde, pessoal. Bruno de Campinas, mas trabalhando em São Paulo. Olha e tá aí. ligado na gente. Grande Brunão. Tamo junto, hein, meu amigo? Brunão, força Valeu, aí, Brunão. Tá trabalhando lá em São Paulo, que beleza, hein? Wagner de Hortolândia, fala pessoal do Arena, a minha relíquia é o disco do Legião 2. Acho que é um dos melhores que eles produziram, é o Wagner de Hortolândia. Acrílico é um canvas. Deve ser Legião Urbana. A capa é creme, escrito no 2, assim, tá escrito número 2. Vem com Rivotril junto, né? Ali é puxado. Acrílico é um canvas, a melhor faixa desse disco. Ó, boa tarde, aqui é o Valmir, Ponte Pretano de Hortolândia, ele mandou aqui, ó. Nossa, ele mandou um vinil do Zezé de Camargo e Luciano. Faz mais uma vez comigo. Da Madonna. A Madonna, acho que tá numa capa que ela tá fantasiada, parece que é com um negócio de noiva, É né? preto e branco ou não? É esse aqui, ó. Ah, esse aí é Papa Don't Preach, tem a música. É bom, hein? Mandou um do Timaya, Dance Bem. Dance Bem era legal. Dance mal, dance sempre. Mas essa é Timaya? Abra suas áreas. Não, Lulu, né? o nome do álbum, acho que ó. só não. Tá. Não, as frenéticas, né? Frenéticas. As frenéticas. Eliana de Lima, Caminhos da Ilusão. Volta pra ela. Essa é bonita, hein? Procure. Nossa, é a cara do Gilson Klein, né? Todo dia, Gilson é figura. E mandou aqui do Raça Negra, hein? Ó, lá do A, tinha. Vamos lá. Nossa. Tempo perdido, Opa. sem você, estou mal, não aguento mais sofrer. Me ajudar. E Estrela Guia. No lado B tinha Jeito de Ser, meu jeito Não de Vou ser. Aceitar, Doce Paixão, Ah, minha. Ciúme de Você, Ciúme. Ciúme de você. E Quando Te Encontrei. Quando te encontrei, juro não. Nossa, essa judiava o peão, hein? Queria questionar. Boa. O que vou fazer? Boa tarde. Triste também essa música. Triste. Ó, o Cris Salviano tá aqui, boa tarde, tamo junto em Xeronal. Duas perguntas pra você, Lupe. Que foi um gato no gol, jogando no gol. Primeiro, como um goleiro profissional toma um frango de pênalti? Ah, verdade, o goleiro do São Paulo tomou né? um frango de pênalti no Puma Rodrigues. E segunda, por que no YouTube o Zé Snow tá em duas câmeras? Segundou o Cristiano Salvione. Já ele arrumamos. tava, mas não tá mais. É porque o Zé, parece que no final de semana comeu a lenda que devia e uma só não tava cabendo. Então, O tamanho da cabeça teve que não colocar o Zé Neves em duas câmeras, tá bom? A cabeça é tão pesada que cai a conexão pra um lado só. Tem que pôr em duas, né? Gabriel tá aqui com a gente. Boa tarde, família do Arena. São vocês que escalam nuca, sono, cachoeira e o zagueiro improvisado de volante barra lateral todo jogo? Tô perguntando aqui porque o Hélio disse que a culpa é toda de vocês. Melhor, hein? Por favor. Perder pontos para o Super Itabaiana não dá. E aí, Carlão, você escalou quem no Guarani? Ah, eu ainda deposito aí uma confiança no Luca, mas hoje na hora do almoço eu fiz aí explanei algo sobre o Luca. Em Campinas, por exemplo, o Guarani fez algumas contratações, claro, importantes, contratações que deram resultado e tal, mas muitas contratações, elas tiveram a ver com a rivalidade. Carlão, não sei o que, mas Campinas faz parte, você contratar pra dar uma cutucada e tal. Porque o que o Luca fez nos 2 últimos anos no Novo Horizontino? Ele foi reserva nos 2 últimos anos, não protagonizou, ou seja, não é o Luca versão Ponte Preta 2017 que foi artilheiro dos campeonatos em que disputou. Então, não adianta o torcedor bugrino achar que é aquele Luca que não é mais. Hoje já é um Luca com 35, 36 anos, com limitações físicas, não tem mais a rapidez. Não adianta o torcedor achar que o Luca vai cair pelos lados, que vai ralar o bumbum do chão. Não, isso não vai acontecer. Mas no começo, Carlão, dava indícios, né? O Luca, um campeonato paulista, que é um campeonato assim, é um nível maior, tem mais espaço. Por exemplo, o jogo que ele fez contra o Palmeiras na Arena em Barueri foi um jogo fantástico. Inclusive, ele faz o gol. Chutou de longa distância, mas é um jogo que se encaixa pro Luca, que é um cara mais técnico, né? Um cara que ele está até acima da competição. Série C, meu amigo, eu até usei essa palavra, é pau puro.
Não tem jeito, é cacetada. É Série C, velho. É Série C, não adianta. É Série C. Então o zagueiro vai chegar da medalhinha pra cima, não tem VAR, e o cara tem que enfrentar. O Luca não é mais desses caras. O Luca não é mais. Ele vai fazer uns golzinhos. Agora, não adianta o torcedor bugrino achar que é o Luca versão Série A, na Ponte ou no Internacional, no Corinthians, onde ele jogou, que não é. É um Luca que vem em baixa desde os tempos do Novo Horizontino, e foram 2 temporadas lá. 4h31, repórter. A gente vai pro repórter CBN, já a gente fala da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Coringão tá na zona, hein? Ê, Coringão. Repórter CBN. Quinta-feira, 20 de abril de 2026. O presidente Lula cobrou uma posição da União Europeia relacionada ao acordo de livre comércio com o Mercosul, ao dizer que medidas ameaçam desnivelar os pratos da balança. Em visita à Alemanha, ele criticou o que classificou como medidas unilaterais dos europeus. Na avaliação do brasileiro, a parceria que se sustenta apenas se houver equilíbrio entre as partes. O acordo entra em vigor provisoriamente no dia 1º de maio. Lula aproveitou para defender o país como protagonista na transição energética e, segundo ele, desmistificar o preconceito contra os biocombustíveis nacionais. Cerca de 200 turistas ficaram ilhados no Morro Dois Irmãos, um dos principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, por causa de uma operação da Polícia Civil. Com o apoio do Ministério Público Baiano, os agentes buscavam integrantes do Comando Vermelho que se esconderam na comunidade do Vidigal, na zona sul da capital fluminense. O principal alvo da ação conseguiu fugir por uma passagem secreta na casa onde estava. Edinaldo Pereira Souza é apontado como chefe do tráfico de localidades do sul da Bahia. Deputados da oposição marcaram uma viagem parlamentar à Venezuela diante da abertura econômica e política promovida pelo governo da presidente interina Delcy Rodrigues. Segundo o grupo, o objetivo da visita é estabelecer canais com o país e abrir espaço para empresas brasileiras voltarem ao mercado venezuelano. O principal articulador da viagem é o deputado Eduardo Pazuello, general da Reserva do Exército, que foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. São 4h33. O Mário Quintino chega aqui no Arena CBN com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário. O Mário Quintino vem já. Já temos o Mário Quintino ou ainda não, para trazer as informações sobre as estradas, véspera de feriado. Tá tudo tranquilo, Mário? O movimento tá intenso? Deixa eu ver. Estamos com um probleminha com o Mário Quintino, que já volta na programação da CBN. Ele vai atualizar as informações do trânsito. Muita gente já viajou, né, nesse feriado, mas tem muita gente que deixa também para a última hora, né? Então a gente vai daqui a pouco com o Mário Quintino para saber as informações do trânsito. Já tá tudo certo ou ainda não? Ainda não, daqui a pouco o Mário Quintino. De Pratos, a mais completa loja em equipamentos e utensílios para restaurantes. Aqui você encontra talheres, pratos, caçarolas, baixelas inox, tudo para lanchonetes, bares, hotéis, hospitais e cozinhas industriais. Você que vai inovar, reformar ou montar seu estabelecimento, vem para De Pratos. Cozinha completa, comercial ou residencial. Na De Pratos você encontra tudo o que precisa. De Pratos, São Paulo, Campinas e Atibaia. Acesse depratos.com.br ou visite nossa loja em Campinas, Avenida Orozimbo Maia, 1165.
4 horas e 35 minutos. Fala, rapaziada. Tem o vinil coleção dos Beatles. Dos Beatles. Beatles é bom demais. Os cabeludos de Liverpool. Beatles, aí tem nacional, importada, Rolling Stones, tenho também tape de rolo, ok, beleza. Ok. Nossa, tem muita coisa legal, hein? Dali Ponte pintou a campeã. Diz aí, Carlão, é o Emerson. Calma. Tá confiante, hein, Emerson? Nossa Tá emocionado, senhora, hein? Bem emocionado, rapaz. Nossa senhora. Calma. Ó, o Moisés de Valinhos. Boa tarde, meus amigos. Eu tenho uma coleção de vinil do Raul Seixas. Olha aí. Meu Ou é amigo Pedro. Acho que ele escreveu errado, né? Ou tem algum cantor parecido com isso. Acho que é Raul Seixas mesmo, né? Raul. Acho que ele esqueceu o U. Isso. Mas é Raul. Raul Seixas. Ou ele é de Portugal, né? Raul Moisés de Valinhos, hein? Moisés, de Valinhos. tá bem. E boa tarde, pessoal. Beleza? Tenho essa relíquia aqui, ó. Qual? O famoso 3-em-1 gradiente. Isso era bom. 3 em 1. Discos. Rádio, tape e disco. Ele toca fita, rádio e disco. Exatamente. E ele falou que ele tem Duduca e Dalvan. Duque Dalvan. Sonho que tive essa noite. Eu vi um comício deles. Lembra quando tinha show? Carlão Comício. do céu. No meu bar. muita Mas, idade. não, eu era, pichotinha, com 5, 6 anos. Aí ele tem E morreu do Duca, né? Morreu do Duca. Duduca e Dalvan, Chitãozinho e Chororó. Teodoro e Sampaio. Misericórdia. E o meu velho só escuta esses. Ei. Olha só, cara, isso aqui ocupa um espaço na casa, hein? Mas isso aí tem CD, hein? Tem não? Já tem até com um compact disc aqui, olha aqui, ó. Então são 4 em 1, né? Aí, ó. Caraca, velho. Nossa senhora, isso aqui é coisa bonita, hein? Tem um DVD em cima, ou seja, ele tá com um museu Isso dentro aí da nos casa anos dele. 90 você comprava uma casa. O com isso aí. quê? Era só no consórcio. Nossa. Você ia no mapping, financiava em 24 vezes. Ô Zé, já que você assistiu o Corinthians, você jogou 2 horas da sua Nossa, vida José. na lata do lixo, eu vou ter que falar pro Carlão comentar a vitória da Nega Véia, hein? Vamos ter que falar pra ele, né? Da Ponte Preta. Ele trabalhou no jogo, né? Trabalhei. Carlão, o que você achou? Eu, como torcedor da Ponte Preta, posso ficar com alguma fagulha de esperança? ou não? Pode ficar, claro, entendendo toda a situação que envolve a Ponte hoje. Você também, né? A gente brincando ali com o Emerson, mas nada de se O emocionar. termo Nega Véia é mais antigo, né? A Ponte era Nega Véia, Nossa, eu adoro quando fala Nega Véia. Eu acho tão bonito. Marvada. que tem. Hã? Tinha um outro também. Nega Véia. Macaca Safada. A veterana. Veterana, mas o Nega Véia pra mim eu Feiticeira acho não, feiticeira maravilhoso. Feiticeira é a francana, né? Desculpa. Mas acho Nega veterana. Véia muito legal. Veterana. Muito legal. Ou senão quando você conversa com algum tipo Zé Ponte Pretano, você vai assistir, vou ver a Nega agora. Eu Nega acho Véia. maravilhoso. Vai, Nega Véia. Mas voltando ao assunto, eu acho que o torcedor pode ficar esperançoso em que na Ponte Preta fazer um campeonato digno, né? De competição, de brigar. O objetivo dela é permanecer. Então, brigar pela permanência, não acontecer como aconteceu no Paulista. A Ponte no jogo contra o Vila Nova, ela já merecia uma sorte melhor. Sim. Né? Por tudo Teve que aquele aconteceu. pênalti mandrake. Ou seja, o trabalho tem evoluído. E a Série B, hoje eu até disse no CBN Esportes, a Série B tá muito igual. Né? Hoje a gente não tem um Vasco, Botafogo, Atlético, essas equipes que já participaram de Série B e que atropelavam, né? Hoje tá muito igual, mesmo os gigantes, entre aspas, de Série B, Goiás, Sport, Fortaleza, Ceará, ainda não deslancharam. O Vila é o líder do campeonato e o Vila veio aqui e tomou o sufoco da Ponte. Então mostra como é o campeonato. A Ponte venceu o Avaí com pontuação de líder lá na ressacada. Agora, vem sempre aquela velha história. A diretoria precisa fazer o trabalho certinho. Pagar em dia os caras, ter a criatividade para arrumar a remuneração, pagar o salário. Por quê? A Ponte ela não tem qualidade, então ela vai ter que jogar brigando, guerreando, bumbum ralado, daquele jeito Ponte Preta de ser. Vai ter que ser assim. E para ser assim, o jogador só vai se desdobrar com o salário em dia. Ele vai jogar, ele vai dar o sangue com o salário em dia. Então, cabe à diretoria reorganizar toda essa situação para que a Ponte ela possa competir no campeonato. Como ela fez contra o Vila Nova, como ela fez contra o Avaí. E se organizar a casa, eu acho que dá sim pro torcedor sonhar com permanência, gente. Permanência, eu disse 43, 44, ótimo. 45 Só não pontos. caindo já tá excelente. Porque você permanecendo na Série B, você já consegue ter uma retaguarda para montar a equipe para um futuro bem melhor, né? Porque esse ano aí, cara, o torcedor da Ponte não merece passar o que tem passado. Mais um rebaixamento com o dinheiro que a Ponte perde numa Série B, pode fechar as portas, ninguém aguenta. Mais uma Como Série aquela C. matéria do GE, né? O economista que o GE fez, a Ponte neste ritmo, né, do que está devendo e não consegue arrecadar, neste ritmo, em 2027, ela corre o risco de insolvência. Ele não disse nenhuma mentira, não. Ele mostrou com números, né? Então, por isso, a Ponte, ela não pode cair. Só que para não cair, ela precisa competir. E para competir, você precisa ter o mínimo de estrutura, coisa que até agora ela não tem, né? Boa.
Grafietti, né, Carlão? O economista? Isso. É. O que chama atenção nessa Série B agora, Lupi, a gente tinha visto o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino, depois do Paulistão, entrou numa depressão aí, foi eliminado na Copa do Brasil, tava começando mal a Série B, agora já pegou o prumo outra vez, já é o terceiro colocado, mais uma vez o Novo Horizontino tentando alcançar essa vaga inédita aí, a Série A do Brasileirão. O Tigre lá de Novo Horizonte tá começando a subir novamente, né? Boa. Vamos só agora com as informações do Mário Quintino, que já está com o contato restabelecido, para trazer as informações do trânsito 4h41 aqui na CBN Campinas. Trazendo informações para os nossos ouvintes que seguem na rodovia Dom Pedro, tem trânsito intenso para seguir em direção da rodovia Anhanguera. Atenção, já na chegada para a região do Nova Aparecida, no sentido de Atibaia e Jacareí. Por enquanto, segue sem problemas em toda extensão. Trazendo informações também da Zeferino Vaz, a movimentação é maior, chegada já para o trevo de Barão Geraldo, no sentido contrário, em direção de Paulínia e Cosmópolis, por enquanto segue sem problemas. Tem uma ocorrência também, Lupe, na rodovia Campinas Montemor, região de Hortolândia, quilômetro 7. Atenção para os nossos ouvintes, então, que seguem também em direção de Montemor. E a movimentação é um pouco maior para quem sai de Campinas, vai em direção de Hortolândia, já na saída da Alix da Cunha. Lupe. Obrigado, Mário. 4h41. O Mário que vai voltar na programação da CBN Campinas com outras informações do trânsito até o ponto final. Ô, Bolachinha. Tem ainda? Então a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mensagens de áudio. E olha só, o Carlão de Freitas, Fábio Scheibe e Zé Neves. Só o Palmeiras se deu bem na rodada, certo? Só o Palmeiras se deu tropeçaram, vencer, né? Os irmãos tropeçaram. Aí você vai no Santos, você vai no São Paulo, você vai no Corinthians e tava todo mundo conversando com torcida porque a coisa não tá certa. Já já a gente vai debater sobre isso. Oferta do dia Oba Hortifruti contra filé bovino seleção dia a dia, peça a vácuo por R$ 54,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. Atenção, a oportunidade de ter o seu BYD 0 km chegou na BYD da Ruge. Só aqui você garante super taxa zero e um bônus incrível de até R$40 mil na troca do som premium. Quer tecnologia? O som Pro com sistema ADAS está por apenas R$199.990 e o King, a sofisticação que você merece, a partir de R$159.990. Não perca tempo. Estamos pertinho de você em 8 endereços. Procure a BYD da Ruge mais próxima e saia de carro novo. Pensou BYD, pensou da Ruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. Oferecimento BYD da Ruge, redefinindo sua mobilidade. 4h43. Bolachinha, vamos colocar os ouvintes no ar? O pessoal tá mandando áudio, fica à vontade. Fala, rapaziada, boa tarde, beleza? Daniel aqui de Jardiolina. Fala, Daniel. Cara, trabalho numa casa de vedação. E tudo que vocês falaram até agora aí de anel, de torneira, de chuveiro, foi o que eu mais vendi hoje. Hoje bateu o recorde de vender. Os maridão. Vedação de torneira, hein? Só por Deus, e chuveiro também. Ave Maria, filho. Mas já são 4h20, tá acabando já o dia, graças a Deus. 4h20. Daqui a pouco nós já abre aquela e começa o final de semana. Final de semana já, vai. Caraca, o cara tá... De segunda... Bateu uma meta, né? Sim. Bateu uma meta. De segunda a sexta é marido de aluguel. Quando tem feriado é o marido normal. Voluntário, né? É o marido de casa. Nossa. Mais um. Tudo bem, Lupe? Beleza? Eu vou perguntar pro Carlão, porque hoje ele disse pro Guarizo que foi a Ponte ganhou com pênalti e meio. E o Guarizo entendeu que não teria sido pênalti, não foi um pênalti claro pra Ponte. Eu achei os dois pênaltis bem claros pra Ponte. O problema é que bateu mal e foi gol no rebote. Talvez aí que o Carlão tá falando um pênalti e meio. Mas eu posso acordar? Entendeu. Não vai mudar o resultado? Abraço. É isso aí. O Cramar entendeu bem, um pênalti e meio, porque ela bate o pênalti e faz. No outro bateu, errou, mas na mesma jogada fez o gol. Então, um pênalti e meio. Mas Dois acho que rebotes, o Guarizo entendeu o que eu quis dizer, Gramari. Acho que deu tudo certo, deu bom. 2 rebotes. Verdade. Alô, turma da Arena. Aqui quem tá falando é João Barros Maciel. Estou indo buscar a minha esposa no serviço e estou assistindo
Arena CBN, ok? Coisa boa, garoto. Grande, João. Ficou o dia inteiro em casa sem esposa, né, João? O que você aprontou em casa, hein, João? Aí vai buscar agora à tarde, hein? Nossa, chega a louça toda desarrumada. Tudo bagunçado. Não arrumou a cama. Isso que ele comprou Não, mas você não fez isso, é vacilo Aí dele, vacilo, né? tem que fazer o mínimo para... Isso que ele comprou a marmita no bar. Comprou a marmita no bar ainda. E sabe qual é o pior? O pior é deixar tudo bonitinho. Você faz tudo bonitinho. Vai ter uma cornetagem. A casa tá, uma belezinha. Só que você esqueceu o lixo que você passou o pano na cozinha em cima do tanque. Isso. Nossa, muito em em casa. Eu falei assim, por que o lixo tá em cima do tanque? Isso mesmo. Isso. Nossa, matou. O Felipe, mas o lixo não pode ficar em cima do tanque. Mas eu limpei a... Não, mas o lixo em cima do tanque é um Você absurdo. todo feliz que vai ganhar o elogio. Você encerrou a guerra Estados Unidos e Irã, mas você deixou um lixo em cima do tanque. Já era. E a toalha em cima da cama? Olhada, né? Nossa, mas isso eu não deixo, mas... Já deixei. Aquela gotinha amarela aí, né? Uma vez eu vi um vídeo no Instagram, aí a mulher brava que falou assim, por que você deixou a toalha molhada em cima da cama? O cara pega a toalha e joga no teto, assim, porque no teto ela não para. Eu não tenho coragem. Você tem coragem de fazer isso? O velório tá marcado? Eu não tenho coragem, não. Ô, Fábio Scheibe, dos 3 que perderam na rodada, que tropeçaram na rodada, né? Porque o Corinthians empatou com o Vitória, mas o empate jogou o Timão pra zona do rebaixamento. Qual teve a pior atuação? Na minha opinião, eu já vou deixar aqui, foi o Santos. Ficar 2 vezes na frente do placar e deixar o Fluminense virar em casa, não pode acontecer. E pra você, Scheibe? Eu achei o jogo do Corinthians, eu acabei acompanhando o jogo do Corinthians também, tava com os amigos ponte pretanos, vendo o jogo da Ponte também, mas tava de olho no jogo do Corinthians, Corinthians e Vitória. Não jogaram nada, deram um chute no gol, cara. Nada. Um jogo sem criação, nada, 0-0. Foi um jogo muito ruim. É verdade que o Corinthians há 4 jogos não toma gol, né? Desde que o Diniz assumiu a equipe não tomou gol. Mas a atuação do Corinthians fora de casa, mesmo com o Vitória, que estava empolgado com o triunfo sobre o São Paulo na última semana, foi uma atuação muito apática do Corinthians, também do próprio Vitória. O Corinthians entra na zona de rebaixamento, agora creio que não vai ficar lá por muito tempo, mas a situação preocupa bastante, justamente aí pela pressão que pode começar já no Diniz, né? O Diniz acaba ganhando jogos da Libertadores, mas no Brasileirão não venceu ainda. E o Santos, a gente tem que também tomar cuidado com o Santos. É verdade que, para mim, 3 times já estão rebaixados, Chapecoense, Mirassol e Remo. E essa última vaga aí, provavelmente um time grande vai beliscar até o final do campeonato, beliscar para o lado negativo, né? Vai acabar sobrando para um time grande. Aí o Santos tem que tomar muito cuidado. Né? Você já tá cravando o Mirassolzinho já? Os 3. E o Fabião falou de time... ganhando internacional. O Fabião falou de time grande porque tem duas equipes que vira e mexe ali, estão brigando para não cair, que estão desgarrando, né? Que é o Vitória e o Curitiba, principalmente o Curitiba. O Curitiba já tá lá em cima. É o 7º colocado com 19. Já tá lá em cima. Mas que gol então, absurdo. vai estourar a possibilidade de estourar num grande, ela é... O Corinthians não me preocupa tanto. Eu tô com o Fabião nessa. Eu acho que o Corinthians... Nem o Cruzeiro. E agora o Santos preocupa. Porque o Santos não tem um time ainda consistente, muita pressão. O Neymar não consegue protagonizar. E tá difícil. É impressionante como o Santos, desde que voltou pra Série A, ele não conseguiu montar uma equipe, sabe? Uma escalação. Tá muito complicado. Fez uma escolha com todo respeito. Eu sei que ele escolheu com o coração voltar pro Santos, o Santos é a casa dele. Ele fez juras de amor ao Santos. O Santos é onde tudo começou. O Neymar, as principais conquistas, ou melhor, todas as conquistas do Neymar do futebol brasileiro, elas foram com a camisa do Santos. Mas difícil. Não tem jeito, cara. Assim, eu não vi o jogo, então assim, não posso falar se ele jogou bem ou jogou mal. Foi um jogo bom. O jogo foi 5 gols e tal. O Neymar é muito jogador ruim. Fisicamente ele já consegue render e tal, mas ele ainda tá devendo. Tecnicamente tá difícil pra ele. Eu nem vou nem colocar o Palmeiras também, porque o Palmeiras é um rival direto do Santos aí, questão de estado e tudo mais. Mas se o Neymar, Zé, se ele volta e fala assim, cara, o Flamengo oferece um projeto pro Neymar, um projeto de recuperação, um projeto de seleção e um projeto de conquista. Cara, eu acho que o Neymar se dá... Por exemplo, tô dando um exemplo, hein? Pelo amor de Deus. Eu sei que o Neymar escolheu voltar pro Santos por conta da paixão e do amor e da gratidão, que é muito legal. Não tô discordando. Mas se ele voltasse pro Flamengo, não ia ter encheção de saco, não ia ter o foco, claro. Iria estar no Neymar, dividir, né? mas dividido. Não ia ficar o refletor única e exclusivamente no Neymar. Ele teria alguém ali para dividir responsabilidades e no patamar do Neymar. Tá difícil para ele, assim. Primeiro, assim, os companheiros não estão à altura. Ele também tá muito longe de um nível técnico legal, né?
Fisicamente, aos pouquinhos, ele vai se encaixando, mas tá complicado. A gente brinca aqui, eu gostaria muito que o Neymar fosse pra Copa, mas tá difícil. Eu acho que eu já fui mais otimista. Eu acho hoje tá complicado. Essas bobagens de... Eu acho que o Neymar, ele perde a cabeça muito fácil, mas né? eu acho uns vacilos. Eu acho que ele comete vacilo e a gente também, a gente supervaloriza um negócio tão bobo, cara. Assim, ele é o mais bobo. Eu acho que nós também somos bobos de ficar... coçou a orelha ou não coçou? Xingou o torcedor ou não xingou? Cara, eu acho que é uma conversa banal, uma conversa tola. Eu acho que o que vale no debate é: o Neymar, como é que tá? Dá pra levar? Como foi contra o Fluminense? Como foi? Eu acho que isso fomenta o debate. Agora, coçou a orelha, não coçou? Gente, coçou a orelha ou não coçou? Xingou o torcedor ou não xingou? Sabe, o mais vacilão de todos é o Neymar, de ficar se preocupando com postagem, de brigar. E a gente fomenta esse tipo de coisa, sabe? Me irrita esses bate-papos bobos, tolos sobre o Neymar. Carlão, vou fazer minha observação acerca do assunto. Sim. É o seguinte, a gente tá falando do maior jogador dos últimos tempos, que tá atuando no Brasil, e ele deve ser o maior salário do Brasil hoje, né? Tudo que esse menino fizer, cara. Sim. Esse menino é bom, né? Tudo que esse jogador fizer. Ele dá pano pra manga. Dentro do campo e fora do campo vai chamar muito mais holofote. Quem que você acha que chama mais atenção? O zagueiro do Paysandu, do Remo? Eu não tô discordando. Eu tô achando que ele fomenta esse tipo de discussão, Concordo né? com você. Eu acho uma discussão tão boba. O que vai mudar? Ele coçou o nariz, coçou a orelha, coçou outra coisa. Mas, Carlão, cara, eu acho um negócio tão idiota, velho. A gente não fala dele jogando contra o Fluminense. E a gente não é tonto aqui. A gente sabe o que ele fez muito bem. Lógico, ninguém é bobo, lógico. Ninguém é bobo. Mas assim, o time perdeu, ele não tá rendendo, tá todo... cara. Sai de cabeça baixa e vai embora. Agora, semana passada, ele tava batendo boca com o torcedor. Aí vai no Twitter, vai brigar com a TNT. Gente, pô, cara, 34 anos, cara, sabe? Também, uma maturidade. E aí fomenta essa conversa besta. O que vai crescer? A gente, ao invés de falar do Neymar, a produção do Neymar, jogou bem, jogou mal, fisicamente como ele tá, dá pra acreditar nele na seleção? Não, a gente fica falando que ele coçou a orelha. Mas é porque ele dá esse Porque ele dá o mole. Justamente porque ele dá o mole. E aí não é só o esporte. Aí você abre Léo Dias, Sônia Abrão, essas conversas bobas envolvendo o Neymar. Eu acho muito tolo isso aí. Sônia Abrão também saiu porque na nossa redação, os monitores, eles ficam interligados. Mas saiu no Léo Dias hoje? Sai. Principalmente, né? Não, é assim, ó. Assunto mesmo E no também. próximo bloco, é assim, ó. Pô. Voltando do break, vamos falar do pai da Ana Paula. Isso, é o tema de hoje. Neymar. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Mas vocês colocam no mesmo balaio. Não, mas só pra entender, o mais vacilão de todos é o Neymar, sem dúvida. Eu tô com você. E fomenta esses debates que, cara, pra gente que é da bola, assim, isso não vai levar do nada a lugar nenhum. Nada, né? Bobo. 4h53, vamos pro intervalo, já a gente volta aqui na CBN com o Arena. Vai mandando mensagem, hein? Tem mais mensagem chegando aqui, o pessoal mandando discos, hein? Hoje é dia do disco, daqui a pouco eu registro mais participações aqui no nosso WhatsApp. Se você tá ouvindo ainda nessa reta final de Arena, pode mandar uma foto do seu disco favorito, 991869070. A gente volta já. Arena CBN. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Atenção, vai começar. A partir de quarta-feira, dia 22, a bola sobe para os confrontos das semifinais da Superliga Masculina. De um lado tem Vôlei Renata contra Praia Clube. Do outro, Sada Cruzeiro contra o Minas. Série melhor de 3. Quem vencer 2 jogos garante vaga na decisão. E esse jogo entre Vôlei Renata e Praia Clube você acompanha aqui na CBN Campinas, quarta-feira, hein? 6:30 da noite, jogaço de vôlei. Se liga nos 99,1 porque aqui é a rádio oficial do voleibol de Campinas. 5 quilos.
No Iga Atacado você encontra tudo para abastecer sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira. Arroz grão de campo tipo 1, 5 quilos, R$17,98. Molho de tomate Fugini tradicional sachê 1,7 quilos, R$7,49. Filezinho de frango Sadia congelado 1 quilo, R$19,90. Amaciante Baby Soft 5 litros, R$14,98. Corra, ofertas válidas até 20 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Arena CBN. Quatro horas e 56 minutos. Deixa eu registrar aqui. Boa tarde, amigos. Não tenho os discos, infelizmente, mas tenho a vitória, a recordação de meus pais. Nossa, isso aqui é muito antigo. Jovem Guarda. É o Adilson de Americana. Ele se lembra dos LPs e compacto. Ficou com os meus irmãos. Cara, isso aqui é uma vitrola, eu acho que isso aqui é de 1920, né? Você que é um cara entendido. Nossa, aí, isso ó. aqui é vitrolona bonita, hein? Deixa eu ver a marca da Ela bichona vem na maleta. Rochinol, olha essa aqui, Vitali. Rochinol Vitali. Isso aqui você comprava agulha lá no centro de Campinas. Nossa. E as rotações aqui, ó. 33, 45 e 78. O que significa isso, Zé? São as rotações pra tocar de acordo com o disco, né? Como é que foi gravado aquele disco, né? Então são a velocidade que o prato aí, gira. Essa foi uma das primeiras, então. Essa aqui é relíquia, meu irmão. Olha aqui, ó, coisa No tempo mais do disco tinha o verdadeiro DJ, né? O DJ mesmo. Ah, o DJ sim. raiz. Hoje, coisa hoje, linda. hoje muito. tem também, mas é um novo tipo de DJ. Porque assim, tem não são todos, tá? Alô, comunidade. Alô, comunidade. Associação dos Alô, DJs. MCs. Estamos aqui com a Alok na linha. Oi, Alok. Alô, Alok. Alô, Vintage. Vintage. Tem uma galera que só joga um pendrive ali e aperta o play. O quê? Eu não tô falando que é você, no caso, que tá ouvindo aí no carro que é DJ, não. Meu você tem cunhado talento. é DJ, ele é meio contra essa nova geração. O dia que inventaram um pendrive que dá pra fumar também e colocar música, aí os DJ ficam tudo feliz. Boa tarde. Mesmo aparelho. Esse aqui mandou um pendrive, quem que é? Ih, rapaz, esse pendrive aqui, eu não sei não, mas é bem antigo. Pendrive não, esse vinil. Vitrola. Vinil, rock na veia, tamo junto, valeu. Raul Seixas. Raulzito. Esse é meu disco favorito. Abraços a todos. Isso aqui deve ser alguma pegadinha. Disco Stew, esse é meu disco favorito. Acho que é da época dos Beatles. Pode ser? Dos Simpsons, aqui, ó. Dos Simpsons, eu fiz um negocinho dos Simpsons. Enfim, mas tá registrada a participação do Eduardo. Valeu, Eduardo, tamo junto, meu amigo. Esse é o meu disco favorito, Carlão vai chorar. Qual? Banda do Brejo. Banda do Brejo. Hino da torcida jovem da AAP Preta. Luiz Ceará fazia parte. Aqui de Valinhos. Porra, Renato Silva, Renatão. lá do B, aqui ó, tá o... Renato Silva, Luiz Ceará, Banda do Brejo. Esse é Renatão, né? Esse aí é o Renato Silva. Carlão vai chorar. Quem mandou a mensagem foi o Altair Petito. Grande Altair. Boa. Banda do Brejo, foi bem. Foi bem, boa. 4 horas e 59 minutos, semana de Copa do Brasil, hein? E amanhã... Pô, amanhã já tem São Paulo e Timão, Corinthians amanhã. Corinthians e aí, Barra, ó, o Barra aí, e Corinthians. aí eu tenho que concordar com o Diniz. Jogo, o cara né? jogou sábado em Salvador. Jogo difícil. Voltou no domingo. Santa Catarina. Treina agora, segunda-feira, tá treinando. Tá treinando não, treinou ontem. Não, tá viajando. Já tá viajando pra jogar amanhã contra o Barra. Os caras tão arrebentados. Aí a gente tem... Jogo na ressacada, hein? Olha lá. Jogo na ressacada. Mano. Por que não é na casa dos caras lá no... Acho que não tem. Camboriú. Porque não tem capacidade, né? 5 mil lugares, só eles escolheram a ressacada. Só que tem um problema aí, a Mancha então Azul... o Corinthians joga em casa. Então, mas a Mancha Azul, a sede da torcida do Avaí, é do lado ali da ressacada, e a Mancha Azul é muito ligada com a Mancha Verde. Já tá tendo... É só não deixar aí que tá tudo certo. Entreveiros. Não pode Agora, deixar você imagina aí. o torcedor sair de São Paulo, vai até a Bahia, agora vai até o Santa Catarina. Ô, louco. Não. Vai pegar uma gripe, né? Vai pegar uma gripe, né? Calor, pro frio, pega uma gripe. Nesse outono, né? Hoje amanhã tá frio, hein? Mas não tá pode meio pegar uma geladinho, friagem, né? Tá geladinho.
E o São Paulo, você falou do São Paulo, né, Lupi? Você falou do São Paulo, teve invasão. Invasão não, teve protesto da torcida. É verdade. CT, cobrando a saída do Rui Costa, cara, diretor executivo de São Paulo. Estão na bronca com o Rui Costa e com o próprio Roger também, independente, chegou lá aquele jeito, né? Firme nas palavras. Aí até outro dia o São Paulo era líder, tava tudo certo, né? Tava tudo certo. Mas o que pegou a maneira como o Crespo saiu. A torcida não engoliu ainda, né? Por isso, não só o Roger, mas que qualquer treinador que chegasse já, infelizmente, chegaria com prazo de validade. Eu acho que o Roger vai passar por isso. Triste, não concordo, mas é a realidade. Mais um que vai ser triturado pela máquina do futebol brasileiro de o nosso aqui também, o nosso Elhão, toma cuidado. O Elhão, ele se perdeu nas palavras, eu parece que é a mesma situação do Roger. Chegou meio com um prazo de validade. Espero que ele reverta, mas acho difícil também. 5h01. A gente tá liberado já ou ainda não saiu o repórter? Não? Então a gente vai resenhar mais um pouquinho aqui, Bolacha, pode ser? Aí, né? Vamos falando aí. Ah lá, tem mais um. Vai. Tem mais Boa tarde, CBN Campinas. Olha, é muito triste a realidade, não só da Ponte Preta, como do Guarani. Os times de Campinas, os dois principais times de Campinas, eles estão abandonados e já tem décadas. É uma tristeza, porque estão acabando com a história do futebol campineiro. Os gestores estão acabando com a história do futebol campineiro. Um abraço do Edmilson. Valeu, Edmilson. Vai, Edmilson. Olá, é Gilson de Campinas. É o seguinte, em relação ao Neymar, eu acho que os esportistas, os jornalistas da parte esportistas também têm a sua culpa. Eu acho o seguinte, se Neymar fez isso ou fez aquilo, não fica comentário. Finge que tá tudo certo. Um abraço. Tá bom, então. Beleza. Tá registrado, como diz o outro. Fechou. 5h02, excelente semana, amanhã é feriado, mas estaremos aqui a partir das 4h, com exceção do Zé Neves, que, claro, pegou uma folguinha e vai colocar as barbas de molho. Vou dar um tigum. Ai, manda foto pra gente colocar aqui no YouTube. Manda foto você trampando na sua casa. Pode deixar. Trocando sifão. Boa semana pra todo mundo, bom feriado, a gente volta amanhã, valeu! Vamos rir! Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade.